Eu estou na rua Antônio Alves de Toledo, no centro de Bebedouro. Você sabe quem foi Antônio Alves de Toledo? Neste vídeo, nós vamos contar um pouquinho mais sobre este mineiro, cuja família se mudou para Bebedouro antes mesmo da sua fundação. Ele foi prefeito de Bebedouro por 12 anos, ajudou na construção do Recanto São Vicente de Paulo e na implantação dos primeiros paralelepípedos de nossa cidade. No longínquo ano de 1867, chegou aqui, na região de Bebedouro, o senhor Ricardo Dias de Toledo. Ele era mineiro e ele veio para essa região com o objetivo de adquirir terras. Então ele adquiriu uma vasta extensão de terras na região próxima ao córrego Bebedor, córrego da Consulta, e ali então ele deu início à formação da sua fazenda. Anos depois, Ricardo Dias de Toledo trouxe para essa região, especificamente para a fazenda que ele tinha iniciado a sua formação, a sua família, constituída pela esposa e também por 4 filhos. A partir daí, ele dá início então à contribuição bastante significativa, não apenas eles, mas também toda a família Toledo, no processo de formação e desenvolvimento da cidade de Bebedouro. Um dos filhos de Ricardo Alves de Toledo chamava-se Rogério. Ele casou-se com Maria Batistina Dias, Maria Dias, um personagem conhecido, nome de avenida aqui da nossa cidade. Eles tiveram 11 filhos e um desses filhos chamava-se Antônio Alves de Toledo. Nasceu no ano de 1892 na fazenda Retiro. Antônio Alves de Toledo tornou-se conhecido politicamente como Tonico Rogério. E ele pode ser considerado como uma das figuras mais expressivas, mais importantes da política bebedourense, principalmente entre as décadas de 1910, 1920, 1930, né? Na verdade, um período aí bastante extenso, onde inclusive ele ocupou vários cargos, como vereador, como prefeito, presidente da Câmara, né? E um dos nomes principais do antigo Partido Republicano Paulista, vinculado à figura do coronel João Manuel. Como prefeito, Antônio Alves de Toledo ocupou a função por cerca de 12 anos. O primeiro período foi entre 1924 e 1930, que foi interrompido inclusive pela eclosão da Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder. O segundo mandato, ele foi eleito em 1936 e permaneceu também por 6 anos, de 1936 até 1942, perfazendo, portanto, quase 12 anos como prefeito do município de Bebedouro. Tendo então um período tão grande, como prefeito, cerca de 12 anos, muitas coisas podem ser destacadas como seus feitos. Nós podemos citar, por exemplo, a construção do grandioso edifício do ginásio municipal, um edifício que posteriormente foi demolido, é onde atualmente está a escola Dr. Paraíso Cavalcante. Falar também sobre a contribuição dele para a construção do Colégio Anjo da Guarda, também do Recanto São Vicente de Paula. É importante lembrar também que ele foi um dos primeiros prefeitos que se preocuparam com o calçamento da cidade, inclusive a colocação de paralelepípedos na região central de Bebedouro teve início com Antônio Alves de Toledo. Além disso, merece destaque também que ele foi responsável pela abertura de algumas estradas de rodagem. É claro que na época, década de 1930 principalmente, década de 20, década de 30, o que predominava era o transporte ferroviário, mas era necessário também ter algumas vias que complementassem esse transporte. Então, as chamadas estradas de rodagem, tanto para Barretos, como também para Catanduva. E ainda, outro feito que merece ser destacado, foi a criação do Departamento Municipal de Fomento à Citricultura, que foi graças à criação desse departamento na década de 1930 que nós tivemos o início aqui em Bebedouro, ou a expansão do plantio da laranja. Então é o momento que tem o início da substituição da cafeicultura pela citricultura, algo que na verdade vai se consolidar só na década de 1950, mas tem o início com Antônio Alves de Toledo na década de 1930.
Antônio Alves de Toledo é o autor de uma obra de referência sobre a história de Bebedouro, chamado Memórias de Bebedouro. É um livro que foi lançado no ano de 1968 e nele Antônio Alves de Toledo não fala apenas sobre as origens da sua família, a atuação da família no processo de formação e desenvolvimento da cidade, mas também sobre tudo que ele fez, ou pelo menos o que de mais importante ele fez durante o período que ele era prefeito de Bebedouro. O ex-prefeito faleceu no ano de 1970, aos 78 anos de idade, mas, no entanto, ele foi homenageado, nomeando uma rua, ainda em vida. No ano de 1926, quando foi inaugurado o prédio do ginásio municipal, a antiga rua chamada 13 de Maio, que é uma rua do centro, uma das mais importantes, passou a ser chamado Rua Antônio Alves de Toledo. Então, uma merecida homenagem a esse cidadão que por 12 anos foi prefeito da nossa cidade e membro de uma das famílias mais tradicionais, fundadora da cidade de Bebedouro também.